Mais um estudo hoje aqui no canal em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre a autoridade que Deus deu a Adão. E Adão, pela desobediência, perdeu essa autoridade, que foi um domínio que Deus deu sobre todos os animais, toda a terra. Toda a terra estava sujeita ao domínio, à autoridade que Deus deu a Adão. E Deus os abençoou, tanto Adão quanto a Eva. Os abençoou aqui na terra. Mas, por causa do pecado, da desobediência de Adão, então perderam esse domínio. Perderam essa autoridade. Lhes foi roubada por um espírito chamado Lúcifer, por um demônio, pelo próprio diabo. E essa autoridade se encontra até hoje com o diabo. Por quê? Porque é um espírito. Ele permanece para sempre. Por isso que o diabo levou a Eva a desobedecer a Deus e, consequentemente, a Adão seguiu o conselho da Eva. Mas houve consequências dessa decisão. Adão passou a morrer depois de 100 anos dentro do Jardim do Éden. Foi expulso, porque dentro do Jardim do Éden não podia permanecer alguém que já não fosse vivo para Deus. Foi expulso do Jardim do Éden e herdou a maldição da morte. A maldição da morte. Deus fez o homem, como está escrito em Gênesis, não é? Para comer simplesmente os frutos das árvores. Não criou o homem para comer carne. É o que está escrito. Mas depois Deus deu toda a carne para que o homem possa comer depois do dilúvio com Noé. Mas não era assim desde o início. O homem, até sair do Jardim do Éden, nunca tinha comido carne. Porque o corpo perfeito de Adão não tinha necessidade de comer carne, mas sim os frutos das árvores. Nem os animais comiam os frutos das árvores, porque Deus criou os animais simplesmente para comer a erva do campo. Os frutos eram para os homens e as ervas para os animais. Mas ao sair do Jardim do Éden, tudo mudou no corpo humano. E o homem teve a necessidade, por causa do pecado, de comer carne. Foi assim que o homem começou a matar, para poder comer e matar a fome, porque só os frutos não seriam mais suficientes para sustentar a carne humana, o corpo humano. O pecado mudou tudo. Mudou tudo. Não foi só a expulsão do homem. Tirou a eternidade do homem. Então, só com o segundo Adão, um Adão perfeito que veio do céu, trouxe essa eternidade através do Espírito Santo. Somente o nosso Senhor Jesus, que foi o primeiro que foi criado no céu, mas nunca pecou, recebeu autoridade tanto no céu quanto aqui na terra. Porque Adão perdeu a sua autoridade aqui na terra. Então, a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus. Não somente no céu, mas aqui na terra. Porque Adão perdeu a sua autoridade por desobediência ao Deus Altíssimo. E Lúcifer lhe roubou essa autoridade. E com essa autoridade, Lúcifer quis enganar o próprio Senhor Jesus, quando lhe ofereceu todos os reinos deste mundo
porque ele disse assim, porque a mim me foi dado essa autoridade. Quem deu para o diabo essa autoridade? Foi Adão. Pela desobediência, sem ele saber, ele perdeu a autoridade que Deus lhe tinha dado. Essa autoridade é um espírito de poder, de domínio que Deus deu a Adão. Adão tinha um domínio sobre todos os animais da terra, sobre a terra. A palavra de Adão seria a palavra de ordem e tudo obedeceria a Adão. Assim como tudo no céu e tudo na terra obedece à palavra do nosso Senhor Jesus, que é poderoso, tanto no céu quanto na terra. E a palavra dele não torna atrás. Por isso, quando o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, tendo prometido aos seus discípulos um outro Consolador, então o Senhor Jesus nos trouxe essa autoridade através do Senhor Espírito Santo, que é um poder. Porque o Senhor Jesus disse, não é? Como está escrito ali no livro dos Atos dos Apóstolos, descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. E esse poder é contra quem? Contra o diabo, contra as trevas, contra as forças espirituais do mal, os dominadores, toda a casta maligna que existe neste mundo. Por isso que nós recebemos poder e autoridade através do nome do Senhor Jesus. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem essa autoridade. Nós temos, porque nós recebemos este Espírito. Se você receber esse Espírito, então você receberá a mesma autoridade que Deus deu a Adão e que o diabo roubou. Mas está próximo de o diabo devolver a um homem essa autoridade que roubou a Adão. Assim que ele for preso por 1000 anos no quinto dos infernos, que será próximo com a manifestação do anticristo. Ele terá que entregar essa autoridade a um homem. Por isso é que o falso profeta, na presença do anticristo, terá poder para fazer descer dos céus fogo e outras coisas que nós não sabemos que irá acontecer, que o falso profeta fará na presença do anticristo, porque só o anticristo obterá essa autoridade. Por isso é que só o anticristo vai convencer o mundo, vai dominar o mundo, e toda a humanidade será sujeita a esse homem das trevas. Mas o diabo não estará mais aqui. Por isso é que ele será obrigado a passar essa autoridade. Ele terá que passar, porque essa autoridade não poderá descer aos quintos dos infernos com ele. Essa profecia vai se cumprir brevemente e será 1000 anos sem o diabo. E será 1000 anos ali no céu com as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus não vai passar os 1000 anos aqui na terra festejando, não é? Com os salvos, porque se é com os salvos, é lá no céu, não é? As bodas do Cordeiro é lá no céu. Os 1000 anos, não é? Serão com Cristo, serão os 1000 anos que as almas continuarão subindo lá para o céu, e as almas salvas durante toda a tribulação e adiante, que será após o arrebatamento do nosso Senhor Jesus, começará um novo milênio. Por quê? Porque o diabo será preso. Depois o diabo será solto e convocará o mundo inteiro contra Israel. Ali que será a destruição do mundo com fogo. Porque Deus fez uma aliança com o homem, não é? Através do seu arco que aparece
no céu não é o arco-íris. Isso é conversa do diabo, não é? Para que o arco não seja glória e honra de Deus. E é a honra e glória, mas sem o íris. Essa deusa do diabo, não é? Essa mitologia satânica, não é? O diabo sempre tenta desviar tudo que pertence a Deus. Mas nós sabemos, quando aparece esse arco no céu, colorido, então é o mesmo arco que está em volta do trono de Deus e que aparece aqui na terra, mostrando que Deus se lembrou da aliança que fez com Noé, com os seus filhos e que todos os animais, todos os seres viventes aqui na terra. Deus fez essa aliança de não destruir mais a terra com água, mas vai destruir com fogo no fim do milênio. E o diabo será, não é, lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde estará já o anticristo e o falso profeta. E também será lançado todo o inferno diretamente para o lago de fogo e enxofre, que será no céu, no sol. Será no sol. Esse lago de fogo e enxofre já existe. O inferno pode estar aqui debaixo da terra, mas em cima da terra está o lago de fogo e enxofre, que vai ser transportado todo o inferno. Todo o inferno quer dizer todos os demônios que lá estão, todos os demônios que estão aqui na terra, toda a casta maligna de demônios serão transportados para o lago de fogo e enxofre, porque eles já estão julgados. E todas as almas que foram condenadas, todas as almas que não foram salvas, serão transportadas também para o lago de fogo, serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Aquelas que estão hoje no inferno, que serão ressuscitados, estarão diante do trono do Senhor Jesus. Todas as almas estão condenadas no inferno, nunca verão a Deus. Porque quem vai julgar é o nosso Senhor Jesus. Eles verão o Salvador que rejeitaram, o Salvador que não quiseram obedecer aqui na terra, os seus mandamentos. Mas a Deus, o Deus Altíssimo, o Eu Sou, jamais verão. Ninguém que for condenado verá a Deus. Ninguém, porque ver a Deus é uma honra, é uma glória. E só os salvos lá no céu verão a Deus. Mas os que foram condenados nunca verão a Deus. Até os que foram ressuscitados do inferno, que estarão diante do Senhor Jesus para serem julgados e depois, através dos anjos, serem lançados ali no lago de fogo e enxofre, que é o sol, jamais verão a Deus. Eles não terão, não é, essa satisfação, porque Deus não aparecerá para eles, porque Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Eles não verão a Deus, não é? Nem para reclamar, nem para condenar a Deus, nem para se justificar. Poderão tentar se justificar diante do trono do Cordeiro, mas eles serão condenados. Já estão condenados e vão receber a sentença do porquê são condenados. E serão lançados no lago de fogo e enxofre. De Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso colherá. E os que já foram condenados, que estão no inferno, os que já lá estão há milénios, desde o mundo antigo até os dias de hoje, não é? Então, não poderão, não é, entrar no reino dos céus. Uma vez condenados, para sempre estão condenados. Mas os que estão vivos, que ouvem hoje essa pregação, sabem que podem se arrepender e serem salvos. Podem procurar e buscar o Senhor Espírito Santo, que tem autoridade, não é? Que nos traz toda a autoridade e que nos traz a fé sobrenatural, que é uma bomba no inferno. A fé sobrenatural é-nos dada somente através do Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo não tem essa fé.
sobrenatural. Não pode combater contra o diabo, contra o inferno, contra as forças espirituais do mal, contra os espíritos que agem neste mundo. Não tem autoridade. Mas com o Espírito Santo, você dá uma ordem e essa ordem é respondida, não é? Ainda que seja dentro do inferno. Para você ver que não há força maior no mundo espiritual do que a fé sobrenatural, que se transforma em bomba e qualquer outra coisa, que amarra demônios, que acorrenta demônios, que lança demônios e crava demônios no inferno. É a fé sobrenatural que nos é dada pelo Espírito Santo, que é derramada pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem força para lutar contra Lúcifer, contra os demônios, para amarrá-los e lançá-los. Não há autoridade para isso. Mas se você receber esse poder que Adão perdeu, então você tem autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, que são os demônios, aqui na terra. E essa autoridade é-nos dada exclusivamente pelo Senhor Jesus, que vem até nós. O Senhor Jesus vem até nós e sopra em nós esse Espírito, que é o Espírito Santo. Ele sopra no coração e trabalha na mente. E nos dá a mente de Cristo. A mente de Cristo aqui. Há um Espírito, que é o Espírito Santo. A mente de Cristo. E que nos conduz, não é? Que nos direciona a toda a verdade. Que não temos necessidade que ninguém nos ensine, pois ele já está em nossa mente, não é? Mas no princípio, quando Deus criou o homem e todos os animais, Deus soprou, né, na criação dos animais simplesmente um espírito, o fôlego da vida. Não soprou nos animais a alma vivente, mas fala que Deus soprou no homem não só o fôlego da vida, que é o espírito que nos faz movimentar, mas também a alma vivente. Nós temos alma, porque o nosso Senhor Jesus tem alma. Mas os animais não têm alma, porque aqui em Gênesis não diz que Deus soprou alma nos animais. Deus soprou simplesmente o fôlego da vida nos animais. E é o suficiente. Assim também, Deus criou os anjos, soprando neles o fôlego da vida. Eles são espíritos, não é? Mas eles não têm alma vivente. A alma só foi dada ao homem por causa do nosso Senhor Jesus, que é a alma e que o Deus Altíssimo também tem alma. É exclusivo de um ser criado à imagem e a semelhança do próprio Senhor Jesus, tanto por fora quanto por dentro. Nós somos a semelhança, a cópia do nosso Senhor Jesus. Em parte, com Deus Altíssimo e o nosso Senhor Jesus e o Senhor Espírito Santo, que também é o próprio Deus. O Espírito Santo e o Deus Altíssimo é uma pessoa só. Separadas, dois corpos, um só Deus. O próprio Espírito Santo é o próprio Deus. Estão totalmente ligados porque é um. Se dividem em dois, mas é um só. O Deus Altíssimo que está ali explicado por João em Apocalipse e também for visto ali por Jeremias. Então, não é? Jeremias viu, não creio, Jeremias ou Isaías, não é? O trono de Deus e Deus sentado. Também João viu e descreveu a aparência do Deus Altíssimo. Mas quando nós vemos a aparência do nosso Senhor Jesus, não é? Descrito por João e também por Daniel, nós somos a imagem e semelhança, a aparência do nosso Senhor Jesus. Todo ser humano foi criado por causa do Senhor Jesus. Da glória e honra do Senhor Jesus. Quem rejeita o Senhor Jesus
rejeita o próprio Deus. O próprio Deus Altíssimo. Quem rejeita? E além do Senhor Jesus, não há outro Deus aqui na terra. Não existe. E o Senhor Jesus disse, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores. Todos os deuses existentes de todas as outras religiões neste mundo, neste planeta, não são deuses. Não são deuses. São demônios. Um único Deus tem um nome. Jesus Cristo é o nosso Deus. É o único Deus que tem poder e autoridade. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.